O professor Modesto Carvalhosa, nosso convidado de hoje, é PhD em Direito pela Universidade de São Paulo, local onde foi também professor. O jurista é consultor jurídico da Bolsa de Valores de São Paulo, presidente do Tribunal de Ética dos Advogados do Brasil em São Paulo, tem atuação em arbitragem jurídica e preside a banca Modesto Carvalhosa Advogados. Também é autor de diversos livros e tratados jurídicos, sendo sua mais recente obra Da Cleptocracia para a Democracia, em 2019, publicada pela editora Revista dos Tribunais. Críticos da atuação do STF, o Supremo Tribunal Federal, o professor Carvalhosa é a maior referência nacional em matéria de programas anticorrupção e de conformidade. Sobre esses e outros assuntos tão importantes para o desenvolvimento do Brasil, começamos a conversar agora com ele. Muito obrigado, professor, pela sua presença. Nos honra. Para mim é um prazer estar aqui com você, Renan. E eu fico muito honrado com essa possibilidade de trocarmos umas ideias sobre o Brasil atual. Pois é, justamente isso. Para começar, eu gostaria de ter do senhor, sabe, um quadro. Como é que o senhor enxerga hoje o nosso momento, professor? Bom, Renan, eu acho que o Brasil passa por uma fase, no aspecto político, muito delicada, sobretudo porque existe uma campanha orquestrada para eliminar ou esvaziar, no mínimo, a Lava Jato. Ou seja, todo o esforço que o povo brasileiro incetou nos anos, a partir de 2013, para a moralização da coisa pública, a melhoria dos costumes políticos, tudo isso se acabou se condensando através da Lava Jato, que denunciou centenas de políticos e de empresários corruptos no Brasil, mudando, portanto, os conceitos de como agir na sociedade brasileira. Criou valores novos, inclusive para a cidadania, e revalorizou a questão de caráter, questão de conduta, e esse é o grande legado que a Lava Jato se deixa para o Brasil, muito mais que o aspecto só de punição. Isso tudo está sendo destruído atualmente por uma concertação entre os ministros garantistas do Supremo Tribunal Federal e a Câmara e o Senado da República. Pois é, os promotores dessa campanha, citada pelo senhor, me parece facilmente identificáveis, né? Além deles. Onde é que o senhor enxerga o pessoal interessado em desidratar a Lava Jato? Eu acho que todos os políticos do Centrão estão interessados, os próprios garantistas do Supremo têm problemas pessoais, patrimoniais bastante complicados, de origem patrimonial, e que se uniram nisto junto com setores, naturalmente, interessados dentro dos advogados, de liberação do Lula e de outros presos notáveis que estão aí e que querem ser, vamos dizer assim, anistiados de uma maneira. O senhor coloca até esse pessoal acima, e quer dizer, que importa mais nesse momento do que propriamente os políticos aí ameaçados. Eles querem fazer uma coisa de corrupção. Eles têm conseguido fazer uma coisa fantástica. Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal, através do seu presidente, ele resolveu suspender a vigência de leis federais. Como Por assim? exemplo, ele conseguiu, o Toffoli, suspender a vigência da lei de sigilo bancário e da lei de lavagem de dinheiro, que mandam o Banco Central, a Receita Federal e o COAF fornecerem à Polícia Federal e ao Ministério Público informações sobre movimentação, vamos dizer, suspeita de dinheiro dentro do Brasil. E isso foi suspenso pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, que disse que não pode essas três entidades administrativas fornecerem, a não ser dados neutralizados a respeito disso para a polícia e para a promotoria. Portanto, é uma forma de crime de responsabilidade que o ministro Toffoli, juntamente com Alexandre de Moraes,
estão perpetrando no Brasil, suspendendo a eficácia das investigações sobre não apenas a corrupção, mas sobre o próprio crime organizado no Brasil. Eles estão liberando totalmente as atividades criminosas no Brasil. A defesa dessa colocação é de que basta um juiz ser ouvido, que submete-se à justiça e tudo bem. O senhor acha que se submeter à justiça à divulgação de dados financeiros e dados bancários complica? Mas imagine, você tem o COAF, por exemplo, ele tem lá o computador, os computadores do COAF e o sistema, naturalmente, robótico do COAF. Como foi feito até agora. É, como foi feito até agora, é que fornece e apita essas informações. As informações. Então, agora, precisa o juiz de direito permitir que a máquina, ou seja, o computador, os computadores de última geração do COAF, sejam autorizados a fornecer automaticamente isso para a investigação que é feita pela polícia e pela promotoria. Isto é um verdadeiro crime de responsabilidade, como eu falei, mesmo porque o Brasil pertence ao GAF, quer dizer, que é o grupo de atividades contra o crime financeiro, que é uma entidade internacional da União das Nações Unidas. E nós estamos hoje marginalizados do GAF, porque no Brasil é proibido o computador do Banco Central, da Receita Federal e do COAF fornecerem elementos de crime. Isso aí facilita a lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro. Então, agora o Ministério, o juiz tem que dar autorização para cada dado que o computador apresenta de suspeita de lavagem de dinheiro e que foi detectada fora do Brasil para dentro do Brasil para fora, dentro, internamente. Isso é absolutamente impraticável. E os ministros do Supremo Tribunal Federal sabem perfeitamente. Isso é uma coisa mecanizada que não tem nada a ver com interferência de nenhum servidor público nessa fornecimento de dados fundamentais ao combate ao crime organizado e à corrupção no Brasil. Professor Carvalhosa, o Supremo Tribunal Federal se coloca acima de tudo e acima de todos, né? Eu sei que o senhor já tentou alguns instrumentos para fazer com que essa convenção fosse, de uma certa forma, modificada. Como foi isso? Não, o senhor não teve sucesso nos... A Constituição Federal admite que qualquer cidadão possa arguir junto ao Senado o impeachment, o impedimento dos juízes do Supremo Tribunal Federal. Isso existe na lei, mas teórico, não é? Porque até hoje, na história do Supremo... Pois é, na história até hoje não houve nenhum impedimento de ministro do Supremo Tribunal Federal. Os crimes que têm sido cometidos por esse ministro do Supremo Tribunal Federal já foram objeto de 17 pedidos de impeachment. Pois é. A cidadania já ingressou com 17 pedidos de impeachment. Vários cidadãos brasileiros, mas inúmeros cidadãos brasileiros já entraram com impeachment contra esse ministro. E o Eunício Oliveira, quando estava lá, simplesmente arquivava. Como houve uma revolta da nova política e a eleição de Alcolumbre para acabar com a velha política representada por Renan Calheiros, esperava-se que Alcolumbre fosse um presidente do Senado que atendesse às solicitações legítimas da cidadania junto ao Senado. Pois ele é um Eunício de Oliveira II, ele é um Renan Calheiros II. Ele continua resistindo? Continua arquivando todos os pedidos de impeachment, coisa contrária completamente ao próprio regimento interno do Senado, que é claro no sentido que qualquer pedido de impeachment contra ministro do Supremo Tribunal Federal deve ser levado a uma comissão de senadores e mandará ao plenário do Senado, para o plenário do Senado dizer se vale a pena ou não, se vota a favor ou contra o início do processamento do pedido. Quer dizer, cabe ao plenário dizer, não aceitamos o pedido de impeachment. Mas sempre depende do presidente do Senado. Senado. Mas é automático. O presidente
ele tem que automaticamente, mandar em 48 horas para essa comissão, para ela verificar, conforme o regimento interno do Senado. Ele simplesmente arquiva. Agora foi lá a deputada Janaína, junto com 19 e vários movimentos de rua que também acompanharam a Janaína Pascoal, e junto com 19 senadores ao gabinete do Alcolumbre para exigir que ele cumpra o regimento e ponha no plenário a matéria da admissibilidade ou não dos pedidos. Ele simplesmente não apareceu no gabinete, ele não atende nem os senadores. Quer dizer, ele é um homem completamente ligado, portanto, a esse esquema de neutralização da Lava Jato, de neutralização de todas as medidas que a cidadania tem tomado na defesa da moralidade pública. É muito grave. O senhor citou o nome de um senador aí, Renan Calheiros, né? Está, inclusive, propondo um processo contra o ex-juiz Sérgio Moro, pelo fato de ter... Como é que o senhor enxerga isso? Dos acusados da Lava Jato, né? E Renan Calheiros está lá na fila, e agora parece que está comandando novamente politicamente o Senado. Como é que o senhor enxerga isso? O Renan Calheiros é um homem que consegue, por exemplo, ele tem 70% dos membros do Conselho Superior do Ministério Público foi ele que indicou. São fora do Ministério Público, né? Ele que indicou 70% dos membros do Ministério Público, que, aliás, ontem mandou abrir um processo contra o Deltan Dallagnol. Foi contra o Deltan Dallagnol, exatamente. E daí, veja como ele tem uma influência enorme. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ele é réu em 9 processos no Supremo Tribunal Federal, mas como ele tem foro privilegiado, simplesmente os políticos que têm foro privilegiado ficam ali num refúgio, que é o Supremo Tribunal Federal, até que haja prescrição dos crimes dele. E o Supremo Tribunal Federal jamais julgará nenhuma política. É arranjar um mandato, seja que ele arranjar um mandato. Deputado, agora, como senador. Realmente muitos desses políticos não podem ser refugiados no Supremo Tribunal Federal através do foro privilegiado, o Supremo Tribunal Federal resolveu mandar todos os demais políticos corruptos para o Tribunal Eleitoral. Então, retirou da Justiça Federal todos os processos em que eles eram de réus. caçadores, né? Todos os processos que havia alguma conotação eleitoral no meio e jogou tudo no Tribunal Superior Eleitoral, Seria uma justiça mais branda? Não, é que também lá vão morrer todos os processos por prescrição. Apenas começa a operar nas eleições. Como realmente o poder, o Supremo Tribunal Federal, hoje vamos dizer assim, é o grande patrocinador da impunidade no Brasil, mas não um patrocinador da impunidade no sentido só de querer a impunidade. Ele toma providências seríssimas para neutralizar todas as medidas de combate à corrupção no Brasil. Hoje ele é o agente disso, é uma coisa muito séria. E a Lava Jato? Estaria em perigo a Operação Lava Jato? Esse vai ser o nosso assunto aqui com o professor Carvalhosa depois do intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos. Até já.